Esse programa é patrocinado pelo Sistema OCESP e Somos Coop. Somos Coop, porque o cooperativismo é um bom negócio. Um dia melhor que o outro. Eu sou Mara Ferraz e está no ar o programa Pode Mais. Hoje a gente tem um músico que carrega um sobrenome que conta muitas histórias e um talento que não fala sobre esse sobrenome, João Suplicy. No nosso sofá a gente recebe também a doutora Camila Caetano, dermatologista de Piracicaba que há mais de 23 anos cuida da pele e da autoestima de quem chega até ela. Tem também a nossa psicóloga Carolina Del Grande com o Minuto da Mente. Aproveita, se você não segue o nosso programa, então começa a seguir a partir de já. Comenta, compartilha, segue também o @PodeMaisOficial e o @MaraFerrazOficial. Daqui a pouquinho eu te vejo na minha entrevista com João Suplicy. Isso aqui não começou agora. Esses produtos passaram por muitas mãos, carregando trabalho e dedicação, somando histórias pelo caminho, até chegarem aqui. E o melhor, você nem imagina onde a gente chegou. E para deixar o programa ainda mais especial, trouxemos alguns cooperados. Produtores rurais, responsáveis por parte dos produtos das caixas. A cooperativa, ela mostra que não são apenas duas mãos que fazem aquele prato de comida. São várias mãos. Oi, tudo que bem? caixa Alicia! Essa caixa é do amor. A caixa tá belíssima, tem verduras, proteína, tem leite, tem queijo. Dá pra fazer muita coisa com isso aqui, hein? E o Pode Mais de hoje recebe João Suplicy. Vamos até fazer um som aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Sabe que antes de começar a gente estava aqui numa história de álcool em gel, porque ele é tão profissional que ele veio mesmo num dia de gripe. Então é um cara comprometido, muito generoso. Muito obrigada por isso, que eu sei que não é fácil. Tem todo aquele mal-estar, aquela preguiceira. Sim, mas também se for parar a vida toda por causa de uma gripe... Não dá, né, João? Aí leva 7 dias. Se dá para ir, a gente vai. Fiquei muito feliz. Obrigado. Quando a gente pensou nessa pauta, vamos trazer o João, a gente pensou em tantas coisas e daí você trouxe o violão nos surpreendendo. Vai ser muito bom fazer um som aqui com você, mas com tantos caminhos, principalmente dentro da política, em função do pai e da mãe, como é que saiu um compositor, musicista, multi-instrumentista, cantor, quando foi que esse dom bateu na tua porta? Desde meio criança e principalmente na adolescência eu já estava enveredando para música mesmo, né? A coisa dos meus pais na política nunca me fez ter vontade de ir para a política, né? E tinha o meu irmão, o Supla, que... somos 3, né? 3 irmãos. O Supla é o mais velho, tem o André do meio que é advogado, e eu o caçula. E o Supla começou muito cedo na música, e tem uma diferença de 8 anos da gente. Então, eu, muito criança, já convivia ali com ele ensaiando em casa, né? Com a banda, eles ensaiavam na casa dos meus pais, e primeiro ele tocava bateria e tal. E aí ele fez sucesso muito cedo, ele tinha 18 anos, eu tinha 10. E eu vivia nos ensaios ali da banda, ele me levava nos shows junto também, né? Escondido da minha mãe, que não podia, né? Era criança, né? Então, dali foi me despertando. E o André também, nosso outro irmão, eles ouviam muita música em casa. Meus pais não tinham tanto esse hábito, né? Mesmo no carro, eles entravam no carro, meu pai ouvia a notícia, né? Tipo CBN, assim. Minha mãe tem mais memórias, assim, dela ouvindo ela Rorô e tal, Chico Buarque, meu pai gostava bastante também. Mas, enfim, mas foi principalmente por influência dos meus irmãos e mais o Supla, naturalmente, que já começou a trabalhar com isso logo cedo, né? Eu, quando criança, eu gostava muito de desenhar, sabe? Talvez se não tivesse um irmão na música, eu teria
ido para um caminho de... o meu ídolo de criança era o Maurício de Souza. Ele mora no meu prédio. É mesmo? É. Nossa, É um querido. Tá velhinho já, o Maurício, imagino, 90 né? anos. Puxa vida, 90 anos. Mas ele era o meu ídolo, assim, eu escrevia histórias de quadrinho e tal, eu colecionava gibis e desenhava e fazia historinhas e tal. Mas aí, com uns 10, 11 anos, eu comecei a ter aula de violão. E aí, ali eu percebi que eu poderia canalizar todo esse ímpeto criativo para a música, né? E aí, naturalmente, eu fui cada vez mais canalizando tudo para todo esse desejo, esse ímpeto criativo e uma vocação para criar, né? Enfim, foi para música direto. Então, aí, a partir daí, não larguei mais. O desenho ficou meio estacionado como eu desenhava daquela época, assim, sabe? Então, não desenvolvi mais esse lado. Mas aí, dentro da música, descobri muitas coisas que me fazem muito feliz. E você teve apoio, porque um dos pilares de uma família saudável emocionalmente é saber que você faz a sua escolha e os teus pais te apoiam. É muito bom ter o apoio Sim. dos pais. Isso para as grandes descobertas, como também para os grandes desafios, as grandes questões que acontecem em todas as casas. Imagino que os teus pais, ligados à política, muitas vezes ausentes por conta de trabalho, viagens e estresse profundo, porque é uma escolha também desafiadora. Em alguns momentos, vocês estavam ali, os três, trocando, mesmo com as idades muito diferentes, tem os conflitos, né, tal. Você teve apoio? Quando você disse, é isso que eu quero? Eu tive super apoio. Na verdade, na época, minha mãe nem estava na política ainda, né? Ela era psicóloga, psicanalista. Ela apresentadora, ela fazia os programas da manhã, TV Mulher, né? TV tal. Mulher. Mas era uma pessoa conhecida publicamente. Influente já, né? Mas eles me deram super apoio, tanto que me proporcionaram a possibilidade de estudar música em Los Angeles, nos Estados Unidos, no GIT. Eu fui com 17 anos, assim que eu terminei o segundo grau, eu já estava muito decidido que era isso que eu queria fazer. Eles me deram essa oportunidade, então jamais poderia falar que eu não tive apoio, tive um baita apoio. Porque isso é fundamental. Né? Não importa qual seja a sua escolha, pode não estar no formato ali dos pais, mas é muito legal ter apoio. Sim, claro. E ver também que os teus pais enxergaram potencial, porque às vezes o pai não dá apoio porque não enxerga potencial na ideia, né? Sim. E eles enxergaram potencial. Sim, enxergaram, apoiaram. Claro que sempre teve uma preocupação que é natural, né? Mas, assim, que profissão que é fácil? Também não tem, né? Não, nenhuma facilidade em lugar nenhum. Então, eu acho que você ir naquilo que é a sua paixão, né, a sua vocação, acho que é uma boa escolha, se você pode optar por isso, né? E como você é no dia a dia, assim? A música eu acho que traz sempre uma juventude, uma jovialidade. Eu tenho essa sensação de que a música te traz uma leveza maior. É claro, precisa estudar, tem a questão dos instrumentos, os tons, a voz, né? O tempo todo você tem que estar praticando. Mas parece que traz uma juventude. E como é a tua vida no dia a dia, a rotina? Eu acho que é uma bênção eu poder viver disso, viver de uma arte que eu gosto, sabe, que acho que é um privilégio poder fazer isso. E com certeza é uma coisa que alimenta a minha alma também, né? Então eu poder dedicar meu tempo fazendo uma coisa que ao mesmo tempo é meu trabalho e é meu prazer, para mim eu acho que eu sou muito agradecido por isso. E a tua rotina? Você acorda, tem atividade física, acorda cedo, acorda tarde? Procuro fazer. Normalmente eu durmo tarde e acordo tarde, assim, tipo, a média, assim, eu durmo 2 da manhã, acordo 9h30, assim. Não, você acorda até cedo para quem dorme às 2 da manhã.
Mas aí, não, 7h30. É. Tá um Tem bom gente que tempo de precisa de sono. 10 horas. Não, Mas eu dificilmente durmo antes das 2, assim, Aham. né? E normalmente eu até gosto mais porque o trabalho do músico, do artista em geral, hoje em dia, dificilmente é só a música, só a arte. Você tem que cuidar de outras coisas. Hoje em dia também tem essa coisa aqui, né? Os contatos, Instagram, e contatos as e postagens, e as fazer uma postagens. provocação para o seu público, né? E tá preocupado com a venda de show, né? Ser lembrado. Porque a maior receita do músico em geral, e no meu caso é assim, não de todos os músicos, mas é o show, né? Então eu tenho que estar sempre atento a essa parte, né? E no meu caso eu não tenho um empresário que cuida de tudo. Eu centralizo, eu sou meu próprio empresário, e eu tenho produtores, parceiros, agentes que vendem meu show também. Às vezes eu mesmo faço a venda Faz a conforme negociação. for. Às vezes eu também faço. Então eu preciso ter sempre a agenda, preciso ter sempre estar com uma boa agenda, entendeu? Porque também quando eu vou gravar uma coisa, eu também não tenho uma gravadora que vai bancar, né? Então eu mesmo eu que tenho que pagar também, então fora os custos, né, de vida normais. Mas então tem toda essa parte. E aí quando normalmente perdão, a parte da música mesmo, de tocar, né, compor, estudar a música, tal, compor, que é coisa que eu faço hoje em dia ainda, que é estudar também, ou preparar um show, coisa assim, eu gosto de fazer mais quando a noite vai chegando, entendeu? Ou quando dá até na madrugada. Agora eu estou num lugar que é meio silêncio, os vizinhos. Acabei de mudar, na verdade, eu não experimentei tanto como é que são esses vizinhos na noite, Então acho que adentro. vamos marcar uma festa, né, em breve, para a gente entender como é essa vizinhança. Porque eu gosto de tocar assim nas altas horas da noite. Mas assim, o ensaio com banda, com outros músicos, aí normalmente é mais durante o dia ou não tão tarde, né? Mas eu quero dizer assim, tem um horário comercial do trabalho que é mais durante o dia, e que antes das 10 também você não consegue falar com ninguém desse meio. Também você não... Verdade, parece que todo mundo tem o mesmo relógio biológico, né? Acorda mais tarde, começa a produzir mais tarde, vai acabar mais tarde de trabalhar, então também vai jantar mais tarde, tudo mais pra frente. Exato. E a tua alimentação? Meio que como de tudo, assim, eu não tenho muitos... Eu não sou muito carnívoro, mas eu como carne. Então, mas, assim, às vezes eu vou tipo, por exemplo, se eu for numa churrascaria que tem 1000 opções, eu adoro aquelas guarnições, assim, eu pego um pouquinho de cada coisa. Aí chega a carne, eu como um pedacinho, mas não sou daquela carne, entendeu? Entendi. E você com os teus irmãos, vocês trocam bastante? Sobre tudo, sobre vida, filho, mulher, pai, mãe, casa, responsabilidade, música. Vocês têm essa afinidade de falar sempre? A gente é bem próximo. São relações bem diferentes que eu tenho com o Supla e com o André, né? O Supla, a gente tem um trabalho junto, né? Que é o Brothers ao Brasil, que já foi o nosso foco, assim. Durante 8 anos a gente foi bem focado no Brothers ao Brasil. O que gerava uma convivência diária, assim, E boa. Boa, mas também exaustiva, muito intensa, né? Quanto tempo o Supla demora para arrumar aquele cabelo de sol dele? É rápido? Você ficava bravo com ele? Vamos logo, Supla, arruma logo esse cabelo. Ele leva um tempo, né? Leva um tempo. Mas isso não era O problema. Não, ele se virava lá, tudo certo. Mas é que numa banda, como no nosso caso, que era o Brasil, na verdade era um duo, né? Porque era eu e ele. Eu falo era porque a gente não tá mais intensamente nesse trabalho, mas de vez em quando a gente faz. Mas
nesse tempo era uma coisa muito o tempo todo, muito intenso e Da hora que acorda, da hora que vai dormir. Né? e se fala o tempo todo e muito focado nisso e ele é muito assim de focar numa coisa e aquilo Super foco. super foco naquilo. Eu, pela minha natureza, já sou um cara que eu faço isso, mas também gosto de fazer aquele outro projeto, que é como eu sou hoje em dia. Mas quando era o Brothers, que era focado naquilo, ele se incomodava de eu ter esse... Esse olhar de se dividir para outras coisas. porque ele é de uma natureza mais... E eu acho até que ele tá certo, assim, porque aí você põe toda a energia numa coisa E ela acontece. E ela acontece, tem mais chance dessa coisa acontecer. Só que não é muito da minha natureza, assim, entendeu? Eu gosto de fazer, por exemplo, eu lancei um disco que chama Do It, né? A gente vai falar Que saiu sobre pela ele. Biscoito Fino, produzido pelo Jorge Helder, como que cada música eu canto com, já entrando Ney nesse Mato assunto, Grosso, então. Zélia Duncan, cada Frejá. música com um Nossa, que artista sensacional, hein? Sim, um baita elenco, digamos assim, né, de participações. E, então esse é um projeto, montei um show que, já que não dá para ter o Ney Mato Grosso todos os shows juntos, eu tenho ele no telão, né, numa projeção, eu faço dueto virtual com ele, com o Frejá também, com a Zélia Duncan, e algumas participações presenciais no show. Não, um show cubano. Só que esse show não dá para fazer toda hora, porque é um show que, claro, tem toda essa estrutura. Então eu montei um show voz e violão, interpretando Beatles e Elvis, que eu adoro. E esse é um show muito mais ágil de eu rodar. Então eu estou cada hora numa cidade fazendo esse show. Aí tem o Bloco TBT, que eu tenho com meu parceiro Vitor da Candelária, que já é um show mais festivo, né? Que é um bloco de carnaval também, mas é um show que a gente toca o ano todo, em festas, em eventos, enfim. Toca brasilidades, mas também toca coisas autorais, até coisa internacional, mistura também. E acho que todos esses projetos eu coloco uma marca minha também, que eu passei a chamar de Sun Blues, que eu tô aqui com o moletom. Que foi você que inventou. Sim, porque eu nunca me senti à vontade com nenhum rótulo de o João é bossa nova, o João é roqueiro. Eu não gosto quando me chamam de roqueiro, porque eu amo rock, mas não me sinto à vontade nesse rótulo roqueiro. Essa não é minha única praia, né? Então o que eu... eu tenho outros mares Então aqui. eu criei a minha própria, já que é para rotular, porque desde que eu comecei minha carreira, 20 e tantos anos atrás, eu fujo dos rótulos. E aí então eu falei, então eu vou criar o meu. Então o meu rótulo é o Sun Blues, porque acho que sintetiza mais o que eu faço. E tem uma desconstrução. E tem muito a ver com o meu jeito de tocar o violão, sabe? Aí, vamos pegar o violão e falar nisso? Vamos dar uma palhinha de Sun Blues e daí a gente já vai entrar. A gente já vai entrar nesse novo show. Porque eu antes até de tocar, falar um pouco mais disso, porque uma época eu tocava muito mais guitarra, né? Fui estudar lá fora, tocava guitarra. Mas depois eu voltei para o Brasil e voltei para o violão de nylon, né? Que é bem típico brasileiro. E também me apaixonei pelos violonistas brasileiros, tipo o João Bosco, Baden Powell. Meu Deus. E vários outros. E aquela coisa da guitarra e do blues e do rock eu trouxe para o violão de nylon. Então aí eu acabei insistindo nisso e acho que daí que veio mais o Sun Blues, sabe? Então, por exemplo, isso aqui tem um ritmo meio de samba, né? Mas... Então tem um meio samba bossa, mas é meio roqueiro.
sabe? Então, É como se você tivesse muitos instrumentos e as pessoas se acompanhando no seu estilo, só que você faz tudo sozinho. Entra no ouvido como uma composição só, mas você percebe as nuances. aham, É muito legal. E daí você obrigado. tem feito disso também um movimento, porque a hora que você apresenta isso para quem é apaixonado por música, toca alguma Aham. coisa dentro, né? E eu lancei até um disco chamado Sun Blues, que aí, nesse disco, aí no repertório eu também procurei colocar que todas as músicas estivessem dentro dessa temática, assim, seja através da letra ou tem algumas canções autorais, tem também algumas versões de clássicos do samba, assim, que eu também transformei, né? Por exemplo, vou dar uma palhinha. Você vê que a pessoa não se aguenta, né, Patrícia? A pessoa não se aguenta. Ia se aguentar, mas não se aguenta. E a gente gosta. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Por fim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, quem sabe sonhava os meus sonhos. Por fim, Eu já aproveitei aqui para fazer um vídeo boa. muito legal. E as tuas noites de inspiração? Vem uma música na tua cabeça e você fala, eu vou colocar um ritmo aqui, vou fazer um samba blues com essa letra. É assim? É do nada ou é uma coisa estudada? Você vai lá, escuta uma música e fala, vou transformar isso aqui nesse outro ritmo. Pode acontecer de várias maneiras, né? Para compor, assim, qualquer coisa do cotidiano pode ser uma fagulha, sabe? Uhum. A gente está conversando aqui, pode ser que em algum momento você fale alguma coisa que me leve a alguma reflexão, que eu vou sair daqui com uma ideia e no caminho de casa eu vou estar fazendo uma música. Aí eu vou chegar em casa, vou pegar o violão e vou desenvolver. Pode ser que muitas vezes acontece isso, sabe? Você fala alguma coisa que dá um negócio, ou alguma coisa que eu leio, ou vejo num filme, ou o que acontece comigo, Uhum. né? Tudo Tudo vira serve. inspiração. É. Nesses 25 anos de carreira, você chegou a enfrentar algum desafio na música? De pensar assim, puxa vida, eu não vou conseguir sobreviver disso, isso está muito difícil, eu vou desistir, sei lá, vou vender artesanato na Bahia. A parte do artesanato na Bahia, não, mas a parte de estar muito difícil de ganhar dinheiro, várias vezes. E daí qual é o Várias vezes. pensamento que te trazia de novo? Eu falava assim, mas é só isso que você gosta de fazer, que você sabe fazer, então você vai fazer e vai dar um jeito. É por aí. É por aí. É isso. Porque É por aí. eu acho legal a gente falar disso, que não é porque você veio de uma família Uhum. que carrega, né, O nome e um tal. nome, sobrenome, uma história, e que, claro, que é uma família bem-sucedida, de posses. Uhum. Então, tem muita gente que passa por esse desafio
e pode ter uma família bem-sucedida e pode estar vindo do nada. As dificuldades, elas são parecidas na hora de desistir, porque o sentimento é igual para todo mundo. As oportunidades aqui são diferentes, então é bom a gente dividir isso, porque se você sentiu e persistiu... Sim, né? vários altos e baixos, com certeza. Quando você está fazendo esse trabalho aqui com o Ney Matogrosso, Zélia Duncan, o Duets, como foi para você? Você sempre conviveu com muitos artistas, mas é um frio na barriga cantar com o Ney Matogrosso, por exemplo? Super... Óbvio. Não dá para falar, não dá para fingir normalidade, né? Super, Ney é uma lenda, né? Tem muita história ali, carrega quase uma entidade, né? É isso. Super artista, intérprete e... Atemporal. Foi, acho que ainda redescoberto pelas novas gerações, né? Que você vê que tem... Todo mundo conhece Ney Se você for no Matogrosso. show dele, tem gente de todas as idades. E acho um artista excepcional e, putz, um privilégio enorme ter gravado com ele. E uma música do Chico Buarque ainda, né? Então, Chico Buarque, você e Ney cantam Chico Buarque. Sim, a gente gravou essa música que chama Samba e Amor, que é uma música do Chico belíssima. E o Ney comentou que nunca tinha cantado essa música, nem em show, nem em gravação, e ele amava essa música. Eu achei isso mais especial, porque o Ney já cantou muito Chico Buarque. E aí, pela primeira vez, ele cantar essa música comigo, eu achei ainda mais... um privilégio maior ainda, sabe? Uma transformação para você também, né? Super especial. Aquilo muda a hora que você fala, nossa, acertei, né? E aí eu acabei até, o ano passado eu fiz muito, circulei muito com um show cantando Chico Buarque. Difícil, né? Chico é difícil. Intenso, profundo. Intenso, profundo e sofisticado, né? E difícil de decorar. As letras, além de maravilhosas, são longas, né? Em geral. E as harmonias também são. E é claro, eu procurei, pelo menos uma boa parte das músicas, colocar um toque mais pessoal também nos arranjos, né? Na forma de interpretar as músicas. Desses trabalhos que acontecem quase que junto, né? Mas agora o teu super foco está voltado para os Beatles e Elvis. E esse show que está te preenchendo nesse momento, é o que mais, onde você tem dedicado mais tempo ou não? Nesse momento Sim. Porque, como eu falei, é um show voz-violão, fica muito mais fácil você circular, tem um custo logístico muito mais baixo, né? E é para o Brasil todo, né? Brasil todo. Tem Como é que show estão as agendas na Bahia, aí? tem show Florianópolis, muita coisa no interior de São Paulo. Interior de São Paulo? Muito. E Blue Note em São Paulo, dia 1º de outubro. Então, até o final do ano, essa agenda está correndo Sim. com esse show. Sim, o que não impede dos outros shows também acontecerem. Se tiver um pedido, você vai lá e atende. Sim. Você dá uma palhinha pra gente, um pouco do que a gente ouve de Beatles e Elvis, e você escolhe o que você tá a fim de dividir aqui. Deixa eu voltar a afinação aqui. Eu tinha mudado para outra música a afinação. Aliás, tem um instrumental que eu fiz naquela hora. Eu não sei, vocês estão cortando às vezes editando? Não, a gente não gosta muito de editar, a gente gosta da espontaneidade. Pode tá bom, falar, não, então tudo. deixa. Porque saiu mais ou menos, eu tinha feito a unha, eu faço minhas unhas, né? Com fibra, às vezes porcelana e tal. Mas aí, na verdade, tem uma manicure que faz, é muito boa. Só que ela deixou a ponta aqui de um jeito que eu não estava tão acostumado, então estranhei um pouquinho. Mas nada demais, tudo bem. Mas dá para tocar. Não, é porque saiu meio sujo ali o que eu fiz. Eu vou falar, a gente não percebe isso. Bom. E olha, eu vou falar da minha manicure também para você, porque ela também faz as minhas unhas. Então vou dar uma palhinha desse show Beatles e Elvis, tá?
Well, it's a 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, I can do anything but lay over my blue suede shoes, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, shoulda sleeping like a log. But when I get home to you, find the things that you do, you make me feel alright. Ah, bravíssimo. Dessas músicas todas, tem alguma que você toca porque te toca o coração? Todas. Todas. Esse é o maior critério, é o principal. Fazer uma critério escolha afetivo. a partir de uma emoção. É, total. Mas tem outros critérios também. Você disse para escolher o repertório do show? Porque assim, tem aquelas músicas que não podem faltar, tanto Beatles quanto Elvis, mas também tem aquelas músicas que te remetem a algum lugar e que você fala, bem, essa música pode não ser a preferida de todo mundo, mas essa aqui é uma música que eu gosto muito. Ah, sim. Tem. Acho que no caso Beatles e Elvis tem tanta música que é até difícil, principalmente no caso dos Beatles. Acho, essa não pode faltar. Acho que não tem isso, porque são tantas. Por exemplo, eu não toco Yesterday no show, por exemplo. Tá aí. Alguém poderia dizer, Yesterday não pode faltar. Essa música não pode faltar pra mim. Mas tem Hey Jude. Que também não pode faltar. E tem umas outras que poderiam faltar para algumas pessoas, que é mais lá do B, mas que eu adoro e acho legal ter no show, entendeu? E o show também é composto de histórias, então é um show intimista, assim, que eu conto histórias dos Beatles, da relação com o Elvis, porque o Elvis era uma referência para os Beatles, né? Muito forte. E então tem uma música que era preferida do Paul McCartney, sabe? Tem essas coisas. E eu faço esses mashups que nem eu fiz agora, de juntar algumas coisas dos Beatles, uma música dos Beatles com do Elvis também. Faço umas brincadeiras assim também. Quando você nasceu, Elvis já tinha morrido? Não. Não? Eu nasci em 74. Elvis morreu em 78. 78, 79. Acho que foi 78. Foi. Mas assim, também não dava para ouvir porque era uma referência dos nossos pais, ou a gente tinha isso. Quando ele morreu, eu também nem me dei conta. Nem o John Lennon, quando morreu, eu não me lembro também. Acho que foi em 80. Eu tinha 6 anos, não me lembro. Mas olha, né, como a música interfere na nossa vida e como a música entra na nossa história através de outras pessoas, às vezes um programa de televisão, um filme, e aquilo fica dentro de você, porque são referências fortes para mim, e eu tenho filhos de 24, 25 anos, que também ouvem e cantam. Sim, né? Meus filhos, e os meus pais todos com adoram 86, Beatles. Meu pai com 86, minha mãe com 78. Se tocar, eles não vão conseguir ficar sentados, eles vão levantar e vão dançar. Mas depende dos pais também, né? Eu fiz questão de catequizar todos os Beatles. Todos os meus filhos com Beatles. E quantos filhos você tem, 3. João? 2 meninas e um menino. E as idades? 23, a outra vai fazer 22 agora e o mais novo vai fazer 18. Porque já é agora, assim, tipo, amanhã. Amanhã. É uma escadinha também, né? Pouca diferença entre eles. E a música também tá ali. Todos são muito ligados em música, principalmente as meninas. Inclusive, no meu disco Wits, tem uma música que eu canto com minhas 2 filhas. You've Got a Friend. Ai, que emoção! E foi muito especial, porque as duas, a Maria Luísa e a Laura, são filhas de mães diferentes, né? E cresceram em cidades diferentes também. E são muito amigas, se adoram, assim, são tipo melhores amigas. Lindo. E isso é uma das coisas mais legais para um pai, assim, né? Que os filhos harmonia, têm né? A harmonia entre os filhos, E o fato delas nem serem irmãs da mesma mãe, né? Terem crescido longe, mas serem tão próximas assim, me dá muita alegria. E aí, You've Got a Friend, tem que ser com as 2 cantando comigo, entendeu? Aí eu fiquei muito feliz que elas toparam. Elas são super musicais, as 2. A Laura toca um monte de instrumento, toca violão, piano, violoncelo, percussão, enfim.
Mas nenhuma das duas querem ser musicistas, Não é essa arte mas elas, delas, mas mas elas elas são curtem. super musicais e gostam e toparam cantar comigo e tal. Eu fiquei super feliz. Então, talvez seja acho que é a minha faixa preferida do disco, por motivos Claro. pessoais. E dentro de casa você tem aquela coisa de deixar os instrumentos à vista, à mão, Super. porque eu lembro que eu incentivava muito a leitura e não adiantava tanto. Daí depois eu comecei a deixar O livro à mão. livros espalhados pela casa, mas assim, livros de A a Z em todos os lugares. Você ia na cozinha, tinha livro, você ia na sala, tinha livro, sala de TV. Assim, e Aí foi. aquela coisa funcionou. Uhum. Claro que não foi na hora, demorou um tempo, mas funcionou. Sim. E a leitura passou a ser Um hábito. eles criaram uma amizade assim com os legal. livros e até de cuidar dos livros e tal. Instrumento a gente tem um pouco de cuidado, né? Cuidado com o violão, não vai desafinar, cuidado com isso, não vai quebrar. Tem uma... Esse cara pode quebrar, mas eu gosto de ter o violão sempre perto, sim, em casa. E daí, talvez esse encantamento tenha vindo daí também, uma coisa mais acessível, tá mais à mão, faz esse barulho, tem esse som, como é que tira esse som, Aham. né? É. Essa meio que contamina o ambiente. E você apoiou, né, essa descoberta. Mas acho que é uma coisa que veio muito deles mesmo. A Maria Luísa, embora ela seja extremamente musical, afinada, ela não quis se dedicar a aprender nenhum instrumento. Não. Não. Já a Laura foi mais, assim, interessada da personalidade, né, de cada pessoa, eu acho. Sabe que eu tentei aprender violão Uhum. umas 3 vezes. Eu desanimava sempre na primeira música, porque a primeira música era aquela do Roberto Carlos. Qual? Era... Já está chegando a hora de vir aqui me despedir. Despedida, se lembrei da música. E por que você desanimava? Porque era aquela coisa de bater, acho que era uma para baixo e 2 para cima, sabe? Já está chegando a hora. Era muito cansativo. Tem um período ali que é chato. Não é? Até sair o som. Dói o aí dói dedo, dedo, né? Você tem que Sim, botar... aí tem a etapa da pestana, né? Tem a fase da pestana, que é um desafio. Não basta só querer, né? Você tem que ter Tem que ter uma dedicação. a vocação. Então, eu não consegui. Mas eu admiro muito as pessoas que pegam um instrumento para tocar e vão até o fim. Nós temos aqui o café do seu Fran ou não temos o café do seu Fran? Eu que não estou enxergando o seu Fran. Não? Vou Então, aproveitar, deixa do café para pegar uma frutinha aqui. não tem nem o seu Fran. Eu falei, será que ele está escondido? Você quer tomar um café? Vai fazer bem para sua também voz? Já, não, obrigado. Café não é bom para a voz, não. Não, então a gente não toma café. Então a gente continua. Agora, João, a gente tem um quadro aqui, que é um quadro que a gente faz para dar uma desconstruída e descontraída. Ok. E daí, só que esse quadro a gente vai fazer com o violão, Tá bom. tá? Porque assim, ó, eu vou te descrever uma situação e você vai me responder com uma música. Tá E é a bom. música que você sentia, assim, você fala assim, Posso tentar. eu vou falar assim uma coisa do trânsito e você vai lembrar de uma música. Pode ser uma música que você ouviria naquele momento ou uma música que fale de trânsito, qualquer coisa. Vamos lá. Você tá... Escuto a correria da cidade. Nem precisei perguntar, que ele já Que falou. arde e apresso o dia de amanhã. O trânsito contorna nossa cama, reclama do nosso eterno espreguiçar. Vai lá, qual a outra? Você acabou de receber uma notícia maravilhosa. Isso. Agora você tem que me dar uma música. E ver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar. Vamos lá. Não sei se foi a mais, é o que me veio na cabeça. Você tá numa reunião, assim, muito chata, que não acaba nunca. Qual é a música? Tava a cabeça e não falava com ninguém. Você está sozinho em um restaurante, esperando alguém, e a pessoa está atrasada.
Eu lembrei de uma música que não tem nada a ver com isso, mas tem, vou te explicar. Tem aquela música do Eric Clapton, You're Wonderful Tonight, que é uma música que não que ele, eu lembrei, que me veio, eu lembrei agora, é a primeira coisa que veio na cabeça, né? Uhum, é isso. Então, e é uma música que ele disse que ele fez, ele estava irritado, é uma música super doce, você sabe que música, lembra que música? Como é que é? Como é que é? Como é que é essa música? It's late in the evening. É linda essa música. She's wondering where clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long, long hair. And then she asked me, do I look alright? And I say yes, you are wonderful tonight. A música super doce, só que eu lembrei dele falando que ele fez essa música irritado, esperando a mulher dele para se arrumar para eles saírem. Nunca. E ele está atrasado, e ela se arrumando, e ele fez enquanto esperava ela, irritado. Ele fez essa música. Certamente, quando ela chegou, ele pensou, valeu muito a pena esperar por ela. Mas, enfim, é por isso que eu lembrei, quando você falou de alguém atrasado, enfim. Última música. Você acabou de ter uma briga e você não quer ceder. Não quer ceder. Não quer ceder. Acabou, você tá ali na briga e você não vai baixar a guarda, não. Você não quer ceder. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode ver quente que eu estou fervendo. Você acredita que eu pensei nela? Foi uma transmissão de pensamento. Chegando ao fim a nossa entrevista, e eu quero que você responda espontaneamente, com sim, com não, ou com os personagens aqui perguntados para você. Você prefere Vinícius de Moraes, cantar Vinícius de Moraes ou Chico Buarque? Os dois. Eu sou péssimo nesse negócio. Caetano ou Gil? Os dois. Violão ou voz? Juntos. Estúdio ou palco? Acho que palco, mas depende. Depende. Música que te faz pensar ou música que te faz feliz? Feliz. Ou mais que, eu acho que música que emociona. Gosto mais. Não necessariamente feliz. Um sonho que você ainda não realizou? Acho que expande mais minha música. Um amor? Música. Eu adoro aquele meme. Um café, a música. Onde você vai hoje? A música. Com quem você vai dormir? A música. E o que você pode mais? O que eu posso mais? Fazendo uma homenagem aqui ao nosso programa. O que é que você pode mais na sua vida? Ah, sim. Demorei, desculpa. Eu posso mais. O que eu quiser. O que você quiser. Foi um prazer te receber. Você me deu uma minutagem aí. Eu espero ter contribuído mais ou menos. Se eu passei um pouquinho, não tem problema, Não, porque foi você ótimo. vai voltar muitas outras vezes com outros shows e a hora que você achar que tem algo a ser dito, o Pode Mais está de portas abertas para você. Mara. Muito obrigada, foi um Prazer prazer todo te meu. receber. E agora a gente tem aquele quadro que todo mundo gosta. É o Minuto da Mente com a psicóloga Carolina Del Grande.
Eu sou a Carolina Del Grande, psicóloga, e começa agora o Minuto da Mente. A depressão, ela não nasce da falta de força. Isso é importante a gente saber. Muitas vezes, na verdade, ela aparece depois de muito tempo tentando ser forte. Existe, na verdade, uma ideia muito equivocada de que a depressão está ligada à fraqueza ou à falta de vontade. Mas na prática clínica, a gente encontra justamente o contrário. São pessoas que passaram por muito tempo suportando situações difíceis, reprimindo as suas emoções e funcionando apesar do sofrimento, tentando dar conta de tudo. Até que chega um momento em que o organismo já não consegue sustentar esse esforço. Não é preguiça, não é ausência de fé, é um sofrimento psíquico que merece ser acolhido, merece a compreensão, merece um tratamento. Às vezes quem parece ter desistido só passou tempo demais tentando resistir sozinho. Entender a mente também é uma forma de autocuidado. E chegamos àquele momento delicioso que é o nosso sofá. Eu fui pesquisar e achei um número que me deixou de queixo caído. 84% dos brasileiros pretendem fazer algum tratamento estético. Olha esse número, gente, 84%. Mas sabe qual é o problema? Só 68% foram ao dermatologista no último ano. E a maioria foi porque estava com alguma dor, um desconforto, algum problema de pele. Ou seja, a gente quer cuidar da aparência, mas ainda não aprendeu a cuidar da saúde da pele. E é por essas e outras que a doutora Camila Caetano, a musa da dermatologia do interior, veio aqui para mudar toda essa história e contar tudo pra gente. Amiga querida, que bom te receber aqui no programa Ai, que Pode Mais. delícia. Eu que agradeço a oportunidade de Bom estar demais. aqui com você Ai, hoje. a gente estava aqui, ó, esperando a sua presença. Num sofazinho diferente Divina hoje. que é verdade. Porque a gente costumava gravar um Momento Beleza lá na clínica. Isso. E agora ela está aqui no programa Pode Mais para a gente falar sobre beleza, sobre pele e sobre tudo mais. 23 anos atuando dentro da dermatologia. Sim. Quando nós nos conhecemos, eu tinha 32 e você era recém-formada. Recém-formada. Tinha acho que 24. E já era um fenômeno, porque todo mundo queria fazer uma consulta com você. Uma mistura de muito conhecimento, de carisma, de delicadeza, de espontaneidade. Isso é o show que a Camila dá no consultório. Eu tenho um filho de 24 anos e um de 25. Faz 24 anos que eu estou com a Camila, porque a primeira vez que eu fui no consultório, que não era dela, ainda não era a clínica Camila Caetano, ela já atendia. E naquela época você já começou atendendo as consultas para todo mundo em dermatologista, ou beleza, estética, cirúrgica, ou você já atendia também problemas de pele? Eu atendia também os problemas de pele, e que eu atendo até hoje, inclusive. Mas naquela época, lá em Piracicaba, não tinha quase nenhum profissional que fazia parte de dermatologia estética. Então, eu cheguei e eu tive a grande sorte também de ter conhecido a Rosa Gaudi, né, que gostou muito do meu trabalho e acabou me indicando muitas clientes, pacientes dela. Isso alavancou o meu crescimento na cidade. A Rosa Gaudi, gente, é uma esteticista em Piracicaba, lindíssima até hoje, e trabalha há muitos anos na cidade, e a clínica dela continua sendo uma referência em depilação, massagem, limpeza de pele. E naquele momento, todo mundo que passava pela Rosa, ela falava da Camila, falava da dermatologia. Então, olha a importância também de você manter uma rede de relacionamento saudável, bonita. E olha que lindo, anos depois, a gratidão, né? Ela falando aqui, lembrando da Rosa Gaudi. Lindo isso, amiga. E daí você começou, você virou esse fenômeno, todo mundo querendo fazer os tratamentos lá, e você viu o seu público envelhecer junto com você. Sim. Porque hoje você é uma mulher madura de 40? 50. Ah, não acredito que você já fez 50. Eu fui nesse aniversário de 50. Hoje você é uma mulher madura de 50 anos e o seu público, que vai de A a Z, você atende as filhas, que a gente encontra lá no consultório, as amigas dos meninos, você atende já a segunda geração. Não,
você acredita que tem famílias que eu já estou na 4ª geração? Verdade. Isso. Mas de gente muito rápida, né? Que vai Não, casando muito tem, cedo. a maior parte famílias atendo já de 3 gerações. E tem algumas que tô atendendo a 4ª geração Bom, já. a gente pode falar da Marilza. Marilza, a Michele, Os Rodrigo, filhos, as as netas, netas, ela é um exemplo de 3 3 gerações. gerações. E um exemplo de 4 gerações da minha amiga Ana Cláudia Olmos, que eu atendo a mãe, ela, a Rafa, o Vitor, já atendi, e o filho do Vitor. Olha que coisa linda. E hoje, dentro da medicina estética, a gente fala muito da medicina regenerativa, Sim, né? crescendo cada vez mais. E que está dando um show, principalmente para as dores da pele madura, né? Flacidez, as gorduras localizadas, essas questões todas. Conta um pouco do que você tem feito. Então, a medicina regenerativa, ela vem com esse propósito mesmo, né, como o próprio nome diz, de regeneração. Então, recuperação, retroceder o envelhecimento. E temos hoje inúmeras opções de tratamento, como o PDRN, que já é bem conhecido, né, e um tratamento super atual e que está sendo muito falado hoje pelos grandes benefícios que traz, é o tratamento com a própria gordura do paciente. Então, a gente coleta, anestesia uma área, coleta, né, aquela área, a gordura da área doadora. Isso não significa que vai ser feita uma lipo no local, é uma coleta da quantidade necessária para o tratamento. E essa gordura, ela é processada. Então, a gente tem 2 opções de tratamento com a gordura. Uma é trabalhar com microfat, são microenxertos de gordura, quando se deseja um efeito de preenchimento. Então, por exemplo, a pessoa está com as olheiras fundas, as têmporas, porque com o tempo a gente vai perdendo gordura, né, no rosto e em outras áreas também. Então, quando se deseja repor esse volume, lábios, né, o famoso bigode chinês, melhora do contorno, a gente usa esses microenxertos de gordura. Então, eles têm o objetivo de sustentar e preencher a região tratada. A outra opção é o nanofat. O nanofat, ele é um plasma enriquecido com células-tronco mesenquimais da gordura, que tem um poder altíssimo de regeneração. E a gente injeta daí esse plasma na pele, intradérmico. Pode ser tratado o rosto, pescoço, colo, mãos e qualquer região do corpo, trazendo um grande benefício e melhora também de qualidade de pele, né? A pele fica mais firme, mais textura, e flacidez. Luminosidade, flacidez, melhora da qualidade da pele, uniformidade, né? Reduzir hiperpigmentações. Então, os benefícios são gigantes e a melhora na qualidade da pele é incrível e as pacientes relatam que as pessoas percebem, né? Mesmo sem saberem o que foi feito, as pessoas falam, nossa, você tá mais bonita, a sua pele tá tão bonita, o que foi que você fez? Então, o tratamento com a gordura é um tratamento fantástico mesmo, com uma grande capacidade de regeneração. Fora esse tratamento com a gordura, quais são os outros tratamentos hoje mais procurados para pele madura? Ainda na linha de regeneração, tem o tratamento com os exossomos autólogos, que até você já fez 2 sessões, fiz 2 né? sessões e eu realmente adorei. Os exossomos, a gente coleta o sangue do paciente, processa, coloca num equipamento que ativa esses exossomos e eles são injetados na pele. Os exossomos são nanovesículas de comunicação entre as células, que faz com que uma célula jovem transfira para a célula senescente, que está ali já perdendo a função, transfira os ativos que essa célula precisa para recuperar sua função. Então, a gente usa também, além do tratamento que a gente fez em você, né, foi rosto, pescoço, colo e mãos, né? A gente usa também os exossomos muito para terapia capilar, pode ser aplicado em áreas corporais também, e tanto os exossomos como o nanofat, eles podem ser utilizados também para cicatrização de feridas. Então, tem esse aquelas poder cicatrizes, também cicatrizes que ficam com aquele, como chama quando faz um cordão?
Ah, o queloide? Não, é mais assim, quando tá com úlcera, né? O paciente que tem úlcera, que passou por uma cirurgia plástica ou outra qualquer que não cicatrizou bem. Direito dá pra Então, ele fazer. ajuda na recuperação. E os exossomos, quando você fala de usar no couro cabeludo para queda, quem já tem queda pode usar e tem resultado? Sim, incrível. Os resultados são maravilhosos, todos os pacientes ficam satisfeitíssimos. Além de tratar a queda, ele melhora a qualidade do fio, brilho, textura, né? A espessura até do cabelo fica melhor. E tem alguns pacientes do sexo masculino que já tem aquela tendência à calvície. Muitos têm receio de tomar, né, algumas medicações que são indicadas, como a finasterida, a dutasterida, e acabam optando por não fazer o tratamento medicamentoso e com a aplicação dos exossomos a gente consegue uma grande recuperação dos cabelos. E os lasers? Muitas tecnologias, né? Hoje, nossa, graças a Deus que hoje a gente tem muitos recursos, né? Só não fica bonito quem não quer. Quem não quer, quem tá com preguiça. Das tecnologias, né? Uma que a gente usa muito é a radiofrequência microagulhada, o Morpheus, que trata, né, flacidez, melhora a qualidade de pele, rugas, também trata as hiperpigmentações. O laser de CO2 fracionado, fantástico. Também Principalmente para a área dos olhos, né? Sim, incrível. O CO2 fracionado traz uma grande retração, né, da pele, melhorando a flacidez, as ruguinhas mais marcadas e até mesmo a sobra de pele da pálpebra superior. Tem um tempo de recuperação, né? Sim. Quando a gente faz o CO2 fracionado, ele causa uma vermelhidão, um inchaço. Hoje, com os equipamentos mais modernos, a recuperação é muito mais rápida do que antigamente. Mas ainda tem, sim, aqueles 4, 5 dias que a pessoa tem que se resguardar, vai ficar com o rosto mais inchado, as pálpebras, principalmente por ser o tecido, a parte do corpo onde a pele é mais fina, ela acaba acumulando mais líquido, né, e demaciando mais. Então, precisa aí a pessoa se programar para ter esses 4, 5 dias aí para recuperação. Agora, a gente tem um modo de aplicação no aparelho da DECA, o que chama Punto, que chama Cool-Peel. Esse Cool-Peel, ele é uma aplicação mais leve, com menos entrega de calor, então, com isso, menos inflamação, que ele traz benefícios, assim, textura, poros, manchas, as linhas mais finas também, mas não traz tantos benefícios na flacidez como o CO2 tradicional. A vantagem desse Cool-Peel é que a recuperação é muito mais rápida. Muito mais rápida. Sim. A gente sempre conversa sobre isso na clínica e uma coisa que eu admiro muito no profissionalismo da Camila é que a gente brincou agora que só fica feio quem tá com preguiça de ficar bonito. Por quê? Porque você tem como, na clínica Camila Caetano, planejar a sua beleza. Sim. Né? Então você pode fazer a sua consulta, a Camila vai dizer para você qual é a maior urgência, por onde você precisa começar, e com esse foco você faz um planejamento. Então, quando é que eu vou fazer esse procedimento e como vou pagar por ele? Porque esse é um conflito. Muita gente acha que isso é impossível para mim porque isso eu não tenho como fazer porque é muito caro. Caro é a gente não cuidar da nossa autoestima através de cuidar da nossa pele, da nossa beleza e também não colocar uma rotina de skincare. E é por isso até que a gente fez aqui um roteirinho, porque às vezes a gente não acha que está bombando, comprou lá produto caro ou comprou produto barato e usa tudo errado. Vamos fazer o beabá da dermatologia. Vamos começar pelo acordar. Acordei, com o que eu lavo meu rosto ou não lavo o rosto, passo uma água micelar. Vamos falar dos passos? Sim. Então, a gente acorda, o ideal é limpar essa pele, aí usando, obviamente, o sabonete apropriado para o seu tipo de pele. Então, a gente tem sabonetes hoje para peles sensíveis, para pele normal, para pele seca, para pele oleosa, tem inúmeras opções. Então, limpou, lavou o rosto, pode complementar a limpeza com a solução micelar. E aí a gente vai usar os tratados específicos para a necessidade de cada pele, mas a hidratação sempre cai bem
E mesmo para peles oleosas, a gente tem produtos, né, hidratantes específicos para esse tipo de pele. Então, que vai hidratar a pele sem deixar aquela sensação de pele engordurada. Importantíssimo, hidratar a área dos olhos, né? Isso desde sempre. E o filtro solar, usar diariamente, não só no rosto e pescoço, mas em todas as áreas expostas, porque a gente sabe que o sol, a radiação ultravioleta, ele vai lá degenerar, né, as nossas fibras elásticas, fibras colágenas, fazendo com que a nossa pele fique cada vez mais fina, e até comprometendo a hidratação da pele, né? Então, aparecimento de manchas, além do risco de lesões cancerígenas. E quando a gente tem outros passos, por exemplo, vitamina C, sérum, hidratante, filtro solar. Como a gente vê a textura? A gente vai do mais leve, do mais líquido para o mais denso? Isso. Essa é a proposta? Sim, começar sempre com mais líquido, né, a textura em sérum, e aí, de repente, um gel creme, um creme, e sempre, por último, o filtro solar. Aí a gente tem uma infinidade de produtos hoje, né? Por exemplo, tem produtos como o Hyaluron Epigenetic da Eucerin, que age regenerando o DNA da célula, né? Então, retrocedendo o envelhecimento, e as pacientes notam mesmo, a gente nota, né, uma melhora da qualidade da pele. Né, tem também o Age Proteon, que é da marca Estederm, que protege o proteoma da pele, então evitando a destruição das proteínas, né, do colágeno, da elastina. Então a gente tem uma infinidade aí, uma gama, a vitamina C com seu potencial antioxidante, clareador, que é incrível. Por isso que é importante também, diante de tantas opções, a gente passar pelo dermatologista para avaliar a necessidade individualizada, né, de cada paciente. Você acha que tem algum procedimento que é subestimado, mas que é muito importante fazer? Olha, antigamente a gente fazia muito peelings, né? Então, hoje com as tecnologias, os peelings foram meio que deixados de lado, mas os peelings, eles trazem grandes benefícios para a pele, tanto de melhora de qualidade, de textura, de poros, de clareamento, alguns mais específicos para tratamento de acne. E agora o fantástico fenol, né, que graças a Deus foi liberado para os médicos novamente, que assim, transforma a pele. Mas a pessoa tem que estar psicologicamente bem preparada, porque o pós do fenol é bem intenso. São 10 dias em casa, com a máscara, né, que a gente passa no pós-peeling. Então, Deus, traz muitos benefícios. É assustador o pós do fenol, né? Mas depois do pós, a pele fica uma coisa maravilhosa. Sim, então, hoje as tecnologias substituíram muito os peelings, mas as tecnologias, o custo dos tratamentos é maior, né? Então, vamos supor, uma pessoa que não quer ou não tem condições de investir tanto num tratamento, os peelings fazem esse papel, né? E fazem muito bem, porque muito quando a bem. gente só tinha peeling, a gente fazia e ficava bem feliz. Passava o dia inteiro com aquela pele mais escurinha, meio amarelada, né? Tirava e depois tinha que proteger e tal, e a gente ficava muito feliz. Dias depois, a pele parecia uma porcelana. Tem algum procedimento ou algo que você nunca faz com a sua própria pele? Tipo, ó, isso eu não faço. Nossa, deixa eu pensar. Olha, de todos os procedimentos que eu faço nas minhas pacientes, eu faço todos. Ou se eu não fiz ainda é porque não deu tempo. Mas um que eu não faria nunca. Por exemplo, um peeling de fenol. Eu acho o resultado fantástico, mas para mim hoje é difícil pensar, né? Ficar 10 dias sem trabalhar. Eu 10 dias em casa, né? Assim, também não teria necessidade nesse momento, mas não caberia na minha dinâmica hoje o peeling de fenol, mesmo os benefícios dele sendo fantásticos. O maior mito da skincare que ainda as pessoas falam na internet, e cada vez que você vê, você fala assim, minha nossa, ainda estão falando sobre isso. Tem algum mito?
Mito da internet? Porque de vez em quando a gente ouve uns absurdos, assim, né? Tipo, um bronzeador caseiro, Sim. Ai, passa bicarbonato de sódio com não sei o que, eu não sei, tô inventando aqui, mas tem umas receitas assim que você fala, meu Deus do céu. Essas receitas, né, de bronzeamento, até que as pessoas às vezes fazem até em clínicas, além do bronzeamento em câmeras, né, mas o que passa substância, né, no corpo, acelerando a pigmentação, muitas pessoas acham que aquilo não vai trazer danos para a pele, mas como depende da exposição ao sol para trazer aquele bronzeado, sim, toda vez que a gente se expõe ao sol, vai estar gerando uma inflamação na pele que vai estar ali prejudicando, danificando o nosso colágeno e as fibras elásticas e gerando uma flacidez no futuro. Então, isso eu não recomendo. Realmente, né, tem que tomar cuidado. Prejudica. Falando em filtro solar, você uma vez ensinou a usar o filtro solar. Se eu não estiver enganada, você disse que para o rosto é como se a gente colocasse uma quantidade de uma colher de chá de filtro solar. Porque as pessoas às vezes passam tão pouquinho. O né? certo a medida é uma colher de sopa por região. Então, para um braço, uma colher de sopa, para o outro braço, para o rosto. Mas a gente, na prática... É uma colher de sopa, gente, não é de chá. Olha eu econômica aqui no... Você Aí eu tava comprei um filtro solar caro, né? É uma colher de sopa. Sim, uma colher de sopa para No cada rosto. região. Isso. Para o pescoço e colo, uma outra colher de sopa, para os braços. Então, essa extensão do braço, a medida ideal é uma colher de sopa. Então, para a gente ter um parâmetro. E acaba que na prática a gente passa uma quantidade muito menor. Então, aquele filtro que está lá no rótulo, que a proteção é 60, com a quantidade que a gente passa, ele vira um 30. Né? Ou os que economizam mais, tipo colher de chá, virou 15 já, amiga. Olha, tô pondo muito pouquinho. A gente ouviu recentemente alguém falar sobre sol para quem tem melasma, né? E tem muita gente que sofre com melasma. Sol do meio-dia com óleo de coco. Isso é uma loucura ou é real? Não, é loucura. É loucura. O melasma, ele hoje é classificado como uma doença inflamatória. Então, o foco mais de tratamento não é só na pigmentação, é nesse controle da inflamação. E toda vez que você está se expondo ao sol, você está gerando inflamação, né, na pele. Isso certamente piora o melasma. Então, não traz benefícios nenhum para a pele. Quando você falou da internet, né, agora está super em alta o uso da tretinoína. E realmente o poder de regeneração da pele da tretinoína é muito grande. Então ela age, que é o ácido retinóico, né? Ele vai agir lá dentro da célula, no núcleo da célula, regenerando o DNA que foi danificado. E melhora com isso a qualidade de pele, a produção de colágeno, de elastina, além de ter um efeito renovador. Então, isso é uma coisa boa que a internet fala, foi divulgada. Né? E que a gente, inclusive, eu tenho uma entrevista também, que o Dr. Volpe participou do programa Pode Mais, ele até ensinou a usar a tretinoína, e ele fala do valor da tretinoína, que é relativamente um produto barato. Sim, você foi né? ver R$60 para você ganhar uma pele de 10 anos a menos, né? Em termos de... resistência da pele, a pele ficar homogênea, combate à flacidez, aos radicais livres, né? É muito legal. O cuidado só é com a quantidade a ser aplicada, né? As pessoas que têm as peles sensíveis, por exemplo, como as pessoas que têm rosácea, devem evitar, daí tem que usar o retinol, não a tretinoína. O retinol é uma forma mais leve, é um precursor, né? Mas ele é mais leve. E tomar cuidado com a quantidade, pele mais seca, usar em noites alternadas, sempre caprichar na hidratação. Antes, né? Pode usar o hidratante antes, o ácido e um hidratante depois, aquele efeito sanduíche? Sim, só se a pele for muito sensível, passar o hidratante antes. Uma pele mais seca, uma pessoa mais idosa. O ideal, assim, eu acho, passar a tretinoína e o hidratante por cima. E daí,
Tá pronta para caprichar. dormir, Isso, dormir. né? Sempre Porque à quando noite. acorda, daí não pode usar tretinoína. A não ser que a pessoa vai ficar trancada dentro de casa, longe do sol. Porque não pode, né? E caprichar no filtro solar no dia seguinte. Sim. De todas as tecnologias hoje disponíveis para a gente usar e deixar a pele mais bonita e recuperar a textura da pele, qual é o seu preferido? Você só tem chance de falar de um. Eu gosto muito do Linear Z, né? Dos equipamentos de ultrassom micro e macro focado. O Linear Z é um deles. Então, o micro são ondas acústicas que vão penetrar na pele em diferentes profundidades de acordo com a ponteira que a gente seleciona. Agem nos ligamentos de sustentação, né, da face. Tem as ponteiras que vão agir ali na derme, estimulando o colágeno, né, melhorando as fibras elásticas também, então melhorando a firmeza da pele, suavizando as rugas finas. E a ponteirinha mais superficial, que é de 1,5, que traz um glow para a pele fantástico. E o macro focado, tudo isso no mesmo equipamento. Macro é para gordura. Então, a gente usa a ponteira macro para reduzir gordura quando a pessoa fica com aquele bulldoguinho, tem a papada aqui, ou tá com bolsinha de gordura na pálpebra, tratamento corporal. Reduz gordura, e nesse equipamento especificamente a gente tem uma opção que a gente chama de adipogênese. Ele vai estimular a produção de células de gordura nas áreas onde nós desejamos, por exemplo, para tratar olheira, têmpora, né, afundada, na fossa aqui piriforme, ele tem esse efeito que só ele tem. Agora, é difícil falar, meu predileto é esse, mas assim, hoje, você estava falando sobre plano de tratamento, enfim. A gente sabe que o processo de envelhecimento, né, ele é multifatorial, o nosso rosto vai modificando ao longo dos anos, porque a gente vai tendo alteração em diversas estruturas. Uma delas é o osso, né? Então, que é a sustentação do nosso rosto vem do osso. Então, com o tempo, a gente perde essa sustentação porque vai perdendo o osso. Os coxins de gordura que com o tempo vão atrofiando e deslizando, então a gente perde muita gordura nessa região e começa a acumular, né, no terço inferior. Aí tem a flacidez lá da derme, né, por degeneração do colágeno e fibras elásticas, e também a superfície da pele, né, a epiderme, que vai ficando danificada. Então, hoje, um plano completo de tratamento para uma mulher 40, 45 mais, envolve vários tratamentos, né? A gente precisa atuar nessas várias camadas aí, né? Desde o osso tem como a gente tratar, a parte da gordura, firmar a musculatura, agir ali na derme, estimulando o colágeno, enfim, com os tratamentos regenerativos também. Então, por isso que é importante um plano de tratamento. A pessoa, lógico, não precisa necessariamente fazer todos os tratamentos num curto período, mas manter uma constância, né, de visita ao dermatologista para a gente ir associando essas inúmeras possibilidades de tratamento e, com certeza, trazendo um resultado muito melhor. De vez em quando eu converso com as amigas e elas dizem assim: ai, Mara, aquele tratamento que eu fazia, que eu adorava tanto, parece que agora eu faço e o resultado some. Eu não vejo tanto resultado quanto eu via antes. E eu brinco que eu falo, amiga, também você não tinha essa idade também. Né? Antes você não tinha essa idade, porque o fator da idade também contribui, né? Então, se você faz um botox quando você tem 20, vai ser completamente diferente do botox que você vai fazer aos 40, aos 50 a mais, porque a pele ela vai mudando a textura, muda o comportamento. Daí a pessoa chega a decisão de fazer uma cirurgia plástica, como foi o nome do que eu fiz? Deep Plane. Como eu fiz, né? Tava vendo que eu tava fazendo tratamento e ainda queria um resultado melhor. Fui lá e fiz. Mas eu não abandonei minha dermatologista, muito pelo contrário, dias depois eu estava lá. Então, acho que é legal a gente falar que a cirurgia plástica, ela anda junto com a dermatologia. Não adianta dizer, eu vou fazer cirurgia plástica porque assim eu vou parar de gastar com dermatologista. Não vai, não é isso? Porque o processo de envelhecimento, ele é um processo contínuo. Então, fez a plástica, ótimo, retirou o excesso de pele, porque os nossos procedimentos dermatológicos, né, os minimamente invasivos,
eles vão melhorando, sim, retardam muito a necessidade de uma cirurgia plástica. Mas chega uma hora que, dependendo da quantidade de pele sobrando ali, que é a plástica, né? A primeira opção de tratamento, para um resultado melhor. Mas feita a cirurgia plástica, a pessoa tem que manter uma rotina de cuidados, né? Continuar estimulando ali o colágeno da pele, porque o processo de envelhecimento é contínuo. Ele não né? Não para. Então é importante até para manter essa durabilidade, né? O resultado da plástica bonito por mais tempo. Então é necessário sim manter os tratamentos. E falando sobre a perda de resposta ou não tive o mesmo resultado que a minha amiga, gente, a condição do tecido da pele influencia muito na resposta dos tratamentos. Então é óbvio que uma pessoa que se alimenta bem, dorme bem, pratica atividade física regularmente, tem o seu manejo de estresse, socializa com as amigas, enfim, todas essas práticas, evita exposição solar intensa, não fuma. Obviamente, essa pessoa que não está inflamada, ela vai ter uma resposta muito superior a uma pessoa que está lá, né, acima do peso, não se alimenta tão bem, ingere muito açúcar, carboidratos. Então, tudo que a gente sabe que gera inflamação vai prejudicar a resposta ao tratamento. Olha como é importante a gente falar disso também. Sim, né? E isso são coisas que, assim, são fáceis, não tem um custo elevado como procedimentos, mas exige vontade da pessoa, né? Porque não é fácil realmente ir lá para academia, fazer atividade física, né, diariamente. Manter o cuidado com a pele, rotina de se skincare. alimentar bem, não é uma coisa fácil. Mandar as pessoas para aquele lugar que não está deixando muito nervosa. Reduz o estresse. Reduz estresse. Então daí pode fazer. Então, é um conjunto de coisas. Use com moderação. Use com moderação. É muito perigoso isso. Não é fácil, mas é possível, porque quando a gente começa também, você vê resultado, você não quer parar mais. Fato é que a gente espera que a doutora Camila Caetano, a mãe do João e da Valentina, beijo para vocês, crianças. A gente torce para que você volte outras vezes, que foi tão bom. Mas dá tempo de eu falar mais uma coisinha? Claro que dá. Uma coisa que muitas pessoas devem estar com curiosidade de saber, que é sobre os peptídeos e o específico para a pele, que é o GHK-CU, de cobre. Isso mesmo. Sim. Olha, esse peptídeo, ele realmente traz um resultado fantástico para a pele, também tem um potencial regenerativo, restaura o DNA, reduz a inflamação, estimula a produção de colágeno e das fibras elásticas, restabelece a matriz extracelular, onde está lá o colágeno e as fibras elásticas. Então, ele tem realmente benefícios enormes para a pele e já pode ser utilizado. O que a gente não pode usar ainda no Brasil são os injetáveis, mas o de uso tópico está liberado. Está liberado e a gente faz ele aonde? A gente pode manipular ou comprar ele pronto. Verdade? Gente, eu vou ter que terminar o programa porque assim, eu vou começar a esquecer tudo que ela falou e eu tenho muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer nessa clínica ainda. Eu anotei tudo. Você anotou também, João Felipe? Anotou? Eu tô ligada em você. Amiga, muito obrigada, de ter vindo aqui. Eu que agradeço pelo convite. Para Foi São muito Paulo, gostoso estar no aqui programa hoje. Pode Mais. Eu quero te receber aqui muito mais vezes, tá bom? E eu quero vir também, muito mais vezes. Eu tenho certeza que você aí que está assistindo em casa, ouvindo no carro, que parou um pouquinho aqui no YouTube ou que entrou aqui nas nossas redes sociais, você gostou muito desse conteúdo. Para esses e muito mais outros conteúdos, por favor, siga o @PodeMaisOficial, siga Mara Ferraz Oficial, siga Clínica Camila Caetano, aproveita e vai lá para Piracicaba conhecer como chama lá aquela parte bonita que a gente tem da Rua do Porto? A Rua do Porto. Né? Aproveita para conhecer as 7 maravilhas. Dizem que Piracicaba tem 7 maravilhas. Uma delas é Camila Caetano. Você não pode perder. E não deixa de seguir o nosso programa também. Aproveita, compartilha, comenta, faz tudo. Um beijo até semana que vem. Beijo. Vou curtir minha amiga agora.